2018, com emenda modificativa, bem como 271/2013. Foi aprovada a moção 275/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 787 a 789 e comunicou que encaminhará aos destinatários a indicação número 439/2018. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 25ª Sessão Especial da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de outubro de 2018. Presidência, deputado Maurício Scudlari. Às 19 horas do dia 15 de outubro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Ayrton Spies, neste ato representando o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, doutor Eduardo Pinho Moreira. Senhor presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina, médico veterinário Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Senhora Fabiana Vale de Souza, neste ato, representando o senhor presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, Ancliepeva, médico veterinário Raniero Gertner. Senhor presidente da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, médico veterinário Jorge Luiz Ramela. E senhor delegado estadual, zootecnista Diogo Pérez Neto, nesse ato representando o presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, Marinaldo Divino Ribeiro. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa e aprovada pelos demais parlamentares em comemoração ao cinquentenário da regulamentação das profissões da medicina veterinária e zootecnia. Momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e, na continuidade, o senhor presidente fez uso da palavra na condição de membro da mesa. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor médico veterinário Marcos Vinícius de Oliveira Neves e, em nome da instituição homenageada, o senhor médico veterinário Jorge Luiz Ramela. Também teceu seu discurso o senhor Ayrton Spies, representando o governador do Estado. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Scudlari. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça com sem aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch por até 10 minutos. Muito bem, senhor presidente. Quero cumprimentar os demais deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Eu quero aproveitar o dia de hoje, nesta tribuna, nesta casa,
homenagear uma categoria profissional que considero das mais importantes deste país, ou seja, duas categorias. Primeiro quero falar aqui dos professores e professoras, e depois quero falar sobre o Dia Internacional das Mulheres Rurais, que também é o dia 15 de outubro, o Dia Internacional instituído pela ONU. Então quero falar sobre estas duas profissões importantes, que com certeza cumpre uma função extremamente importante no dia a dia na sociedade brasileira e mundial. Falar primeiro do dia de ontem, que foi o dia de todos e todas que dedicam sua existência para repartir conhecimento e sabedoria, valores e experiências. Os nossos professores e professoras. Agradecer a dedicação de tantos homens e mulheres pela honrosa missão de levar a vida dos outros e ao compartilhar o saber. Vivemos um cenário, um horizonte turbulento. É nosso dever cívico entender, refletir sobre tudo o futuro que estamos produzindo para os jovens estudantes, sobre o futuro da carreira do magistério. Queremos uma escola para todos, que forme cidadãos e cidadãs livres, a escola promovendo a ciência, a cultura, transformando as unidades educacionais em espaços de paz, reflexão e aprendizagem. Ou se teremos a escola como espaço de repressão e imposição, que persegue professor, que impede o livre pensamento, que impede a reflexão, que segrega o pensar diferente. Eu quero a primeira escolha. Eu quero uma escola que garanta futuro, que a educação não seja mercadoria, que a escola seja um espaço do conhecimento, da proteção e da comunidade. Escola com estrutura adequada, que congregue, que unifique, com o professor, com orgulho de ser educador e com a sociedade valorizando o seu trabalho. Isto que eu penso e luto para que a gente tenha uma educação de fato libertadora, uma educação que possa valorizar o ser humano, a convivência entre as pessoas, o respeito entre as pessoas e que traga de fato e provoque o aprendizado das nossas crianças, dos nossos estudantes. Este é o nosso grande desafio aqui em Santa Catarina, no Brasil, de construir acima de tudo, não só uma profissão, deputada Luciane Carminati, você que é professora, educadora, mas sim construa e incentive a vocação das pessoas, da vontade de ensinar, a vontade de transferir conhecimentos, aprendizados. Então, por isso, quero deixar a minha homenagem, meu respeito, aos professores e professoras, às pessoas que se dedicam ao ensinamento. E aqui, muitas vezes encontro pessoas que querem se dedicar a sua vida à educação dos nossos jovens, que é muitas vezes a extensão da família, a escola, quer se dedicar a este repasse, a este aprendizado. Então quero aqui render mais uma vez as minhas homenagens a tantas pessoas que atuam tanto no estado de Santa Catarina quanto no Brasil
nesta atividade tão importante. E aqui sempre fica a nossa luta pela qualidade da educação, pela estrutura de qualidade, mas também pela valorização, a luta que fizemos pelo piso nacional do magistério, pelo piso catarinense do magistério, a implantação do piso, o concurso público para a educação, porque não pode cada ano o professor, deputado Ismael, não saber se vai continuar dando aula, se vai continuar tendo oportunidade. Nós queremos um professor concursado que construa uma carreira no magistério. Se prepare para isso, porque não é qualquer profissão, é a profissão de educador. Mas cedo-lhe uma parte, meu colega deputado Ismael. Obrigado, deputado Dresch, já lamentando aqui a sua ausência no ano que vem nessa casa, vai fazer muita falta aqui. Parabéns pelo tema. Obrigado. Parabenizar os mais de 50 mil professores da rede estadual e também da rede municipal, rede particular, enfim. E acho que devemos celebrar hoje um dado positivo do governo do Estado na efetiva contratação de 1.000 professores para o próximo ano. Acho que é o mínimo que se poderia fazer, esses ACTs, não é? Em estarem numa situação consolidada, estabilizada para o futuro das próximas gerações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Quero também fazer esse registro de mais 1.000 professores, é uma luta permanente nossa aqui, que se chamem professores concursados, é isso que nós lutamos e queremos aqui. Então, é com certeza um passo importante, mas são 1.000, né? São pouco pelo tamanho da demanda que nós temos, mas é importante reconhecer que mais um passo se deu aí. Para o restante do meu tempo que eu tenho aqui, eu quero fazer esse outro registro que eu já anunciei antes. Dia 15 de outubro é o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Data instituída pela ONU há 11 anos, que este ano destaca a campanha pela autonomia plena das mulheres rurais. A frase, ela ajuda nas tarefas domésticas, precisa ser expulsa do meio rural. As mulheres ali são protagonistas, são corresponsáveis pelo desenvolvimento produtivo e garantem a estabilidade e a sobrevivência de suas famílias. É fato que existe ainda muito preconceito, muito machismo e uma visão patriarcal no meio rural, mas a luta das mulheres pelos seus direitos constrói diariamente uma mudança nesta realidade. Aqui quero lembrar um dos maiores movimentos brasileiros, o movimento de mulheres camponesas, movimento nacional que teve sua origem aqui em Santa Catarina, no município de Nova Itaberaba, onde inclusive no dia 26 de setembro, tivemos lá uma homenagem na Câmara de Vereadores à criação do movimento de mulheres camponesas que foi criado no município de Nova Itaberaba, no oeste catarinense. Então, nossa homenagem a este movimento, que teve entre as suas integrantes iniciais uma grande companheira de luta, quero em nome da Lucy Choinaski homenagear também estas guerreiras batalhadoras, e além dos movimentos como a FETRAF Sul e outros movimentos que também apoiam e constroem a luta das mulheres, né? O movimento que também alcançou várias conquistas, junto com o movimento de mulheres camponesas, com o sindicalismo combativo, lutador, benefícios como a Previdência Social, com a aposentadoria de 55 anos, o direito do bloco de produtor rural, o auxílio maternidade, auxílio doença e tantos outros benefícios que vieram através da luta das mulheres do meio rural. Direitos que só existem hoje por conta da luta das mulheres e também dos homens do campo. Uma das bandeiras da ONU em prol do empoderamento das mulheres do campo é a defesa da criação de políticas públicas de incentivos para as mulheres desenvolverem novas ideias e projetos. É nesse ponto que o governo do PT também é exemplo. O PRONAF, o maior programa de crédito rural do mundo, tem linhas específicas para as mulheres. Os programas da reforma agrária, da habitação rural e de interesse social, a titulação conjunta de lotes se tornou obrigatória.
Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Concedido. O acesso à terra, ao crédito rural, foram conquistas importantíssimas para superar a desigualdade e valorizar a mulher do campo. Então, no dia de hoje, quero render essas homenagens ao Dia Internacional das Mulheres Rurais, data constituída pela ONU há 11 anos atrás, e também o dia de ontem, o dia do professor e da professora, essas nossas grandes categorias que contribuem muito, uma produzindo alimentos e a outra ensinando as nossas gerações. Um grande abraço, obrigado. Na sequência, inscrito para falar, o eminente deputado Leonel Pavan, por até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Silvio, senhores deputados, senhoras deputadas, na verdade nós estamos aí raspando o tacho, buscando tentar pelo menos fazer com que as comissões se reúnam para discutir projetos que estão encaminhados. E são diversos projetos encaminhados por diversos parlamentares. E nós precisamos que as comissões se reúnam e despachem o mais rápido possível projetos importantes. Eu tenho aí uma meia dúzia de projetos. Entre eles, o da lista tríplice, em questão da chefe de polícia do Estado de Santa Catarina. E também alguns outros que irei me pronunciar nas próximas horas. Senhores deputados e deputadas, hoje vai para a segunda votação um projeto de lei nosso que denomina de capital náutica a cidade de Itajaí. É capital náutica e da indústria naval do Estado de Santa Catarina. Itajaí passa a ter uma representação maior náutica em função do turismo e da indústria naval, que é importante tanto quanto para barcos de lazer, bem como embarcações para o trabalho com a pesca. E já foi votado aqui em primeira votação. Já foi votado. E eu quero aqui agradecer aos deputados que aprovaram esse nosso projeto de lei. Mas hoje ele vai para a segunda votação. E eu já quero aqui justificar, não vou estar presente. E gostaria de fazer um pronunciamento em defesa do projeto, porque estaremos em uma palestra com o almirante de esquadra e da Marinha, aliás, almirante da esquadra, senhor Bento, que é o terceiro nível da Marinha. E ele está hoje em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. E ele tem um projeto de grande importância para o Brasil, que certamente irá facilitar a vida de muitas pessoas que trabalham justamente com o setor da Marinha. E é uma parceria com a Fiesc, é uma parceria com a Universidade Federal e também com o Sapiens Park. E o presidente Silvio me designou para que eu representasse essa casa hoje, quando vamos receber o almirante Bento. E lá eu estarei com o maior prazer, com o maior prazer. E eu estando lá, dificilmente não vou chegar a tempo para discutirmos o projeto, esse que denomina Itajaí como a capital náutica
e da indústria naval em Santa Catarina. A aprovação inicial deste projeto foi muito bem recebido pela comunidade local e regional, principalmente do setor econômico e do trade turístico. Isso reitera o que já afirmei e que justifiquei no projeto, e que também é de notório conhecimento que o município de Itajaí tem vocação náutica do rio ao mar. Ele tem uma grande vocação do turismo, porque o rio Itajaí-Açu é altamente aproveitado para o turismo náutico, bem como também para a indústria naval. Rio e mar, que o rio desemboca no mar. E concentra ainda atividades como a pesca, a indústria artesanal, além de equipamentos turísticos como a Marina de Itajaí, que tem também lá uma forte força da indústria de lanchas, que tem mais de 100 pés até, por sinal, já estão programando na construção. E é muito forte na questão do pescado. Itajaí tem sido ainda cenário de diversas competições náuticas que ocorrem durante o ano inteiro, reunindo velejadores de todo o país e de diversas partes do mundo, além de contar com clubes náuticos, a escola de vela, oferecendo estrutura e suporte para eventos do setor, tais como a maior regata do mundo, que é a Volvo Sea Race. Essa Volvo que, inclusive, ela foi convênio assinado quando eu era governador e, posteriormente, como secretário de Estado, que garantimos os recursos para a realização desse importante evento. Vale destacar ainda o trabalho organizado da atual equipe da Secretaria de Itajaí, que tem sob o comando um baita profissional, um grande secretário, uma pessoa altamente responsável, que é o Ivandro Neiva, que está na prefeitura lá com o Volney Morastone. O município, a cada evento, vem mostrando seu potencial para receber turistas de forma mais profissional, em várias frentes de trabalho. A estrutura hoteleira e a infraestrutura geral da cidade receberam todo esse movimento de aparatos, tanto da Volvo como os eventos náuticos, bem como agora da Marejada, e que continuam lotados. Importante para a economia de Itajaí, importante para a economia de Santa Catarina. Itajaí hoje se mostra totalmente capaz de realizar grandes eventos, que também tem um centro de convenções, desenvolvendo ainda mais o seu potencial turístico, industrial e, agora podemos dizer, também do potencial náutico. Por isso, quero aqui agradecer aos parlamentares pela primeira aprovação e agora pedindo para que nós tenhamos a votação final deste projeto. É importante. Passamos aí praticamente esses anos todos aqui na Assembleia, nós falando sobre essas potencialidades e que muitas vezes falta o reconhecimento do próprio governo. É dividir as tarefas, dividir as prioridades e incentivar investimentos que tragam retorno para o Estado, retorno econômico, que com isso certamente acaba gerando mais empregos. E aqui nosso papel não é nada mais, nada menos que fazer a nossa missão, nosso dever de casa e trabalhar pela nossa região, como por todo o estado de Santa Catarina, mas me refiro agora, nesse momento, ao Vale do Itajaí. E faço essa lei
e ela certamente será aprovada com a segunda votação, depois sancionada pelo governador, e para que Itajaí, essa grande cidade de Santa Catarina, até do Brasil, que fica bem próximo do aeroporto internacional, dos 2 maiores portos do Brasil, que tem uma grande marina, que tem centro de eventos, que tem uma beleza ímpar, ela possa agora também ter este título importante como a capital náutica e capital naval de Santa Catarina. Fica aqui esse nosso registro, senhor presidente, para que realmente tenhamos a segunda votação de hoje e a aprovação desse projeto. Não estarei presente, porque tenho esse compromisso com o Almirante Bento, de uma importante reunião com a Fiesc, a Universidade Federal, e hoje aqui em Florianópolis. Muito obrigado. Na sequência, o deputado Antônio Aguiar. Na sequência, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Boa tarde ao presidente, colegas deputados, deputadas. Este é o meu primeiro pronunciamento pós o período eleitoral e eu quero aproveitar para falar de uma data extremamente importante, deputada Ada, e que diz respeito à minha vida, à minha profissão e à luta que nós fizemos nesses últimos 4 anos aqui no Parlamento catarinense, mas, sobretudo, junto às escolas, perto dos professores, acompanhando a luta da educação. Eu quero falar do dia 15 de outubro, Dia do Professor, e enaltecer a importância que tem a figura desse profissional. Aqui eu estou falando com médicos, engenheiros, contabilistas, administradores, donas de casa, policiais, delegados. Aqui eu estou falando com todas as profissões. Mas eu quero dizer que a primeira profissão que permite que todas as outras existam é a figura do professor. É o profissional que pega na mão da criança e ensina as primeiras letras, os primeiros códigos, e ensina a enxergar o mundo e a ler a realidade. Por isso, eu quero fazer uma homenagem hoje aos meus colegas educadores que nunca me faltaram e que trazem no dia a dia uma tarefa árdua, muito difícil, sobretudo no momento em que nós nos encontramos neste país. É muito triste ver que um candidato à presidência da República tenha maltratado tantos educadores das escolas, trazendo como carro-chefe o debate da cartilha gay. Que bom que o Tribunal Superior Eleitoral, esta semana, desmente esta cartilha e trata como uma grande mentira. Mas o fato é que o que mais me marcou nesse processo é acreditar que um professor, mesmo que esta cartilha existisse, primeiro que ela não existe, mas mesmo que existisse, que algum professor, depois de passar pela formação no magistério, pela sua formação na graduação, pela pós-graduação e muitos pela especialização, escrito e lato sensu, tenham adotado uma cartilha dessa para os seus alunos. Para mim é uma facada no coração do professor, é chamar ele de incompetente, de irresponsável, dizer que professor recebe qualquer coisa e leva qualquer coisa para os seus alunos, como se a gente não passasse décadas estudando e aprendendo na academia qual é o conteúdo adequado a qual idade. Isso quem entende de educação jamais estaria dizendo que um professor
aceitaria tal aberração. Mas muita gente que nunca colocou o pé na escola e que nem sabe se a escola do seu filho tem biblioteca, imagina que existe este maldito kit gay que nunca saiu apenas da cabeça de um cidadão e que quer ser a maior autoridade desse país. Então, primeiro eu quero lamentar, porque quem conhece educação como eu conheço, nunca acreditou na existência deste livro. Mas é isso que acontece com a vida do professor. Todo mundo põe o dedo, muita gente larga o filho na escola, abandona e diz: te vire, porque eu não faço mais a vida com meu filho. Isso sobra muito para a figura do professor. E o professor tem que enfrentar governos que não fazem concurso público. Nós temos em Santa Catarina 23 mil professores ACTs e 18 mil professores efetivos. Basta fazer a conta. Não tem equilíbrio. É mais ACTs do que efetivos, quando a nossa Constituição diz que ACTs é somente para casos raros, que são as vagas vinculadas. Mas também quero dizer, deputado Maurício, não é desse governo. Não é desse governo. Esta é uma cultura que vem se construindo, de não fazer concurso público para o magistério da rede estadual. Então, os professores enfrentam isso, se formam, ficam anos estudando. Cadê o concurso? Não existe, só existe na Constituição. Enfrentam várias escolas, ou alguém imagina que a maioria dos professores tem 40 horas numa mesma escola? Não, tem 2, tem 3, tem 12, tem 15 turmas de alunos. 15 turmas de alunos, 10 turmas de alunos, com média de 30, 40, 50 alunos. Esta é a realidade da educação. Os professores enfrentam o tempo todo a destruição da autoridade do professor. O tempo todo enfrentam a deslegitimação da sua autoridade. Enfrentam governos que olham para o professor e dizem: pronto, agora o professor está contratado, não precisa mais de formação continuada. Quando a tecnologia avança a passos largos e os nossos educadores precisariam ter programas de formação continuada o tempo todo em todas as áreas do conhecimento. Enfrentam também a precariedade das escolas. Quantas escolas têm biblioteca? Quais são os acervos bibliográficos? Quantos ultrapassados? Quantos desatualizados? Quantas escolas têm computador, como o nosso Note aqui, funcionando, moderno, ágil, com internet funcionando, banda larga? Quantas tem? O pouco que tinha foi fechado no governo do Eduardo Deschamps e do Colombo. Foi fechado os centros de informática das escolas da rede estadual. Quantos professores estão doentes? Se nós fizermos um levantamento, e eu já fiz esse diagnóstico, não tem programa que trabalha a saúde preventiva do professor. Por isso os professores estão com depressão, com problemas lombares, estão com problemas físicos e têm que dar aula. Porque senão a ameaça, a punição, o jeito como é tratado, o assédio que enfrentam, torna a sua profissão ainda mais difícil. Por isso eu quero dizer que nós temos muito que avançar na educação. Ontem muitos estavam recebendo flores, chocolates, janta e almoço, mas hoje a vida volta ao normal e a gente se depara com essa situação. E em Santa Catarina, o Tribunal de Contas aponta que na educação nós ainda não temos os 25% investidos em educação, porque ainda nós temos a folha dos inativos. Nós ainda não temos o salário educação totalmente aplicado, menos de 10 milhões em 2017. E assim vai. Por isso eu quero dizer que eu desejo muito que os professores tenham uma vida melhor e que possam ter
respeito na sua carreira e na sua profissão. Por isso eu comemoro o tempo em que o ministro Haddad criou o Piso Nacional do Magistério. Pela primeira vez se enxergou que o professor não tinha o mínimo de remuneração. Foi nesse período também que se expandiu as universidades públicas. Foi nesse período que nós tivemos a plataforma Freire, formando gratuitamente professores. Porque se nós olharmos hoje, muitos cursos de licenciaturas, de formação de professores, nas nossas universidades em Santa Catarina, estão totalmente fechados. Se a gente fizer uma enquete no ensino médio, como eu já fiz, quem aqui quer ser professor? É triste. Nossos jovens não querem esta profissão. Então, como professora, eu quero dizer que eu desejo muito ter, sim, um presidente da República professor. Não só porque ele é professor, porque foi o período que na educação mais se avançou. Nós passamos de 20 bilhões o orçamento da educação para 100 bilhões. Período em que nunca se valorizou tanto a escola, a creche, a universidade, o Instituto Federal, a educação do campo, a educação especial, a educação profissional, a educação de jovens e adultos. Eu quero que a educação volte a ser prioridade, não nos discursos, mas na prática real e concreta. Um abraço e parabéns, professores. Levando em consideração que o horário das breves comunicações, faltam apenas 2 minutos, nós vamos dar início, então, ao horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido pertence ao PSC, na sequência ao Bloco Parlamentar, Progressistas, PL, PSB, Podemos. Vossa Excelência está escrito, mas se quiser usar esse horário, porque não há... Então, está com a palavra o deputado Maurício Crudilar, por até 13 minutos. Obrigado, senhor presidente. Deputado, se Vossa Excelência me permitir, 30 segundos só para fazer o registro. Sim, senhor. Obrigado, agradeço. Vou registrar aqui a presença dos acadêmicos da FURB. É o último ano de jornalismo do nosso município de Blumenau e região, e com o responsável, a dona Deise Antunes dos Santos. Obrigado pela presença de todos, sinto-se à vontade na sessão da tarde de hoje. Obrigado. Vossa Excelência tem a palavra, sem prejuízo do tempo. Obrigado, senhor presidente. Também queria saudar aí Vossa Excelência, saudar os senhores deputados, saudar os acadêmicos que nos visitam aí. E acho que é bom que eles venham aí. Nós precisamos mudar esse quadro que nós estamos vendo aqui no nosso plenário, de só 4, 5 deputados aqui. Isso aí, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que começar a transmitir as sessões da Assembleia, deputada Luciana, com uma câmera mostrando quem está presente, porque tem sido triste. Nós temos feito sessões só com 4, 5 deputados, e isso é lamentável para a democracia, isso é lamentável para nós, deputados. Vejo que nós temos que corrigir muita coisa, essa mudança que o povo está cobrando aí, nós temos que nos adaptar a essa questão. Hoje nós estamos aí em 5 ou 6 deputados para tocar a sessão, isso é lamentável. Tem outra questão que eu quero ver, que é de viagens internacionais, excesso de viagens nacionais e internacionais aqui na Assembleia. Eu acho que tem muita coisa para se mudar na política e nós temos que dar exemplo. A gente não quer ser deselegante com os colegas, mas nós não podemos ser cúmplices também. Então,
tem que começar uma cobrança aqui por ter a presença dos deputados. Falava o presidente hoje, as comissões não podem funcionar porque não tem número suficiente de deputados, a sessão fica da mesma maneira, deputada Ada. Então, deputado Manuel Mota, deputado Dirceu Dresch, aqueles que estão sempre presentes aí acabam depois ficando prejudicados. Então, nós vamos ter que ter essa mudança. Ontem nós tivemos uma sessão especial muito bonita nessa casa, em homenagem aos médicos veterinários e com a presença aqui de muitas autoridades, inclusive o secretário da Agricultura, o Ayrton Spies, representando o governador do Estado, pelo cinquentenário da regulamentação da classe, da categoria dos médicos veterinários. Então, foi uma sessão bonita, uma sessão importante, e essa categoria, a deputada Luciana, que tem uma importância muito grande. Santa Catarina é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós somos o primeiro em produção de suíno no Brasil, Santa Catarina, o segundo em produção de frango, o quarto em produção de leite, apesar de representarmos 1,2% do território nacional. Então, temos que reconhecer que tem a nossa gente, o nosso povo, e temos também a orientação desses profissionais em todas essas áreas que faz com que o nosso Estado alcance essa posição de destaque. E, ao contrário do petróleo, que enriqueceu muitos países, enriqueceu e depois quebrou a Venezuela, países que tinham petróleo se transformaram em potências, quem produz alimento vai se transformar em potência. Com o crescimento da população no mundo, com a necessidade de alimentar. Ontem falou aqui o secretário Ayrton Spies, com países que estão conseguindo sair da extrema pobreza e melhorar a alimentação da sua população. O Brasil, que é um produtor de alimentos, é um país que tem tudo para se destacar, crescer, dar oportunidade ao seu jovem, ao seu trabalhador, às suas famílias. Então, nós temos que considerar muito essa questão, trabalhar muito e valorizar os profissionais que fazem com que o nosso Estado se destaque. Segunda questão a ser abordada, não poderia ser diferente, a homenagem aos professores. Professores, eu guardo com carinho lá o tempo da minha primeira professora, lá em Canoinhas ainda. Lembro dos professores, o professor Eloy Bona, diretor do Colégio Santa Cruz, quando eu fazia o segundo grau lá em Canoinhas. E depois a Escola Técnica do Comércio. E a gente sempre com disciplina, com hierarquia. No meu tempo de primário, na época, eu lembro que nós no colégio, no pátio do colégio, fazíamos uma fila, um com a mão no ombro do outro para dar a distância, cantávamos o hino nacional, se o professor dizia para ter silêncio, tinha silêncio, a gente respeitava. E hoje, os professores são verdadeiros heróis, porque não sei se já conseguem dar aula sem que o aluno prefira ficar no telefone ou ficar num notebook, num iPad, querendo ter a atenção ali do que ter a atenção na orientação do professor. Confesso que hoje ser professor é uma missão heróica, além do fato de que a falta de respeito com o professor, se forem adotadas providências, se a direção adotar providências, o professor acaba sendo punido. Então, perdeu seu respeito
e quando se perde a hierarquia, quando se perde a disciplina, se perde a autoridade. Então, os nossos professores são verdadeiros heróis. Lembro com carinho de todos os meus professores, alguns professores de curso superior, de pós-graduação, mas lembro principalmente lá daquele tempo de primário, de ginásio, que foi tão importante na minha formação da personalidade. E nós temos que valorizar os professores. Acho e entendo muito importante essa questão. E terceiro assunto que eu queria abordar diz respeito aos nossos colegas policiais civis. Nós temos uma legislação que ampara, nos dando aposentadoria especial aos 30 anos de serviço. Entretanto, isso tem a Polícia Civil, tem a Polícia Militar, tem bombeiro, tem as forças de segurança pública. E houve um parecer da Procuradoria-Geral num processo de aposentadoria e agora está se aplicando uma parte aposentadoria especial, mas com uma composição de idade e tempo de trabalho, deputado Alto. E haviam ações que garantiam liminares aos nossos policiais. Nesse período, 279 policiais se aposentaram e eis que agora saiu a decisão num desses processos, o processo da ACESP, cassando a liminar, ou seja, saiu a decisão final do processo, contrário àquele entendimento que era aplicado para os policiais civis. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que os policiais, se fizerem o recálculo da aposentadoria, vão chegar a perder 50%, 60% do valor da sua aposentadoria, deputada. Algo muito grave. E que foi para o IPREV. O IPREV, de primeira mão, entendeu, jornalista Moacir Pereira, de registrar a vossa importante visita aqui. O IPREV entendeu de simplesmente cortar a aposentadoria dos policiais. Foi pedido uma reanálise da Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado entendeu que o IPREV deve consultar ao servidor se ele pretende retornar à atividade e completar o tempo para ter a aposentadoria integral ou se ele concorda com a aposentadoria com o novo cálculo. Não são só 279 policiais, são 279 famílias, são policiais com filho na escola, com filho na faculdade, com empréstimos consignados na sua folha, e que se houver o recálculo, ele vai receber zero de valor de aposentadoria. Então, hoje nós tivemos, junto com o presidente do Simpol, com o Fauner, na Procuradoria, estivemos ontem no IPREV e, pelo que a gente viu, graças a Deus, vai imperar o bom senso e, pelo menos, os policiais vão ser consultados, vão ter um prazo para se manifestar e, se entenderem em retornar para a atividade, vão poder completar o tempo. É o desejo da grande maioria dos policiais. Eles pretendem voltar à atividade, completar o tempo, e nós precisamos de profissionais na segurança pública. Então, quero tranquilizar aos colegas policiais civis que, pelo menos, aquela tendência inicial de simplesmente fazer o recálculo e reduzir a aposentadoria de todos, não vai acontecer. Todos serão consultados sobre a sua manifestação de vontade de voltar à atividade, completar o seu tempo de serviço e ter uma aposentadoria digna
que lhe garanta segurança, que lhe garanta a saúde e a educação dos seus filhos. Então, foi uma questão que ficou muitos anos sob júdice. Nesse tempo, tivemos, como eu disse, 279 aposentadorias. A partir de agora, segundo uma decisão do tribunal, passa a valer esse cálculo, idade, tempo de contribuição, presidente, que eu entendo que os 30 anos de serviço, com a longevidade que nós adquirimos, tem que ser repensado. Nós temos que ser coerentes, porque senão, pelos cálculos, em 2029, nenhum estado e nem Santa Catarina vai ter condição de pagar os seus aposentados. Então, tem que pensar, respeitar o direito de quem tinha, agora, nesse período de transição, aceitar quem queira retornar à atividade para completar o tempo e depois cumpra-se a lei, que eu entendo, essa Casa, o Congresso Nacional, vai ter que debater novamente. Mas, por enquanto, quem tem é legal e tem que ser respeitado. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao PMDB. Deputada Ada de Luca fará uso do tempo por quanto entender melhor. Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. A público que nos acompanha pela TVA e a Rádio Alesc Digital. Hoje, presidente, ocuparei o horário do partido, mas serei breve, que hoje eu vim aqui só para agradecer. Quero dar boas-vindas a todos na retomada das atividades nessa Casa Legislativa, após esse período eleitoral, que foi acirrado e duro para todo mundo, e desejar um ótimo trabalho nos meses que nos restam esse ano. É com muita satisfação e alegria que retorno à Assembleia Legislativa. Confirmei minha permanência nesse Parlamento com 34.501 votos. Quero agradecer a confiança dos eleitores aguerridos e renovar o compromisso para lutar pelas bandeiras que nortearam nossa campanha. A defesa e segurança de todos os cidadãos catarinenses, principalmente mulheres e jovens. Continuarei lutando sempre junto a todos. As urnas confirmaram que a política mudou. O cidadão exige uma nova forma de fazer política e tenham certeza que farei parte dessa luta junto aos catarinenses. Durante a campanha, já senti o anseio da população por mudança, mas não podemos confundir e achar que a renovação se trata apenas da idade de cada candidato ou apenas elegermos pessoas jovens. Se trata também das novas práticas políticas e maneiras de ajudar o nosso povo. E assim, podemos fazer, sim, uma nova política como tanto o catarinense almeja. A política que o cidadão necessita dentro e fora do parlamento. Pessoas com experiência têm que estar no parlamento, mas com vontade também de mudar. Fizemos uma campanha limpa, bonita, e diante desse desejo de mudança, eu vim me renovando, escutando a população nas reuniões, nos pequenos comícios, né? E também renovei na rede social, inclusive implantando o aplicativo Conectada, no qual foi um sucesso tremendo. Inovação essa que foi um grande destaque eleitoral. E, claro, não deixando nunca de ouvir cada cidadão, de na hora do abraço escutar cada companheiro o que estava me pedindo, o que estava reivindicando, não para si, mas para as suas comunidades e seus municípios. Foram 45 dias de muita luta. Corremos, todos nós, 40 parlamentares, corremos contra o tempo para provar que temos garra
experiência e força de vontade para fazermos uma nova política, para fazermos parte da renovação que a população tanto espera. E nós, como político e cidadão, também queremos que o nosso Estado seja renovado com muita solidez e resultados efetivos, onde nós temos que ter o resgate da nossa militância. Por isso, agradeço muito, muito, do fundo do coração, a todos que doaram parte do seu tempo para elevar nossas propostas, levando nossa bandeira de casa em casa, de reunião em reunião, de debate em debate, enfim, de todo um contexto de uma campanha eleitoral, sem deixar se abater um único minuto, sem deixar se abater um único dia. A garra, por acreditar nessa garra, a fibra, a vontade de cada um de vocês é que me fazem, sim, sentir reoxigenada para um novo mandato e para continuar com esse timaço. Quero parabenizar também aos eleitos e também, principalmente, ao deputado Volney Weber, que é lá da minha região também, né, pela bela votação que fez. Parabenizo a todos os colegas que lutaram e, infelizmente, não chegaram ao resultado que esperavam. Mas, muitas vezes, perde-se a batalha, mas não perde-se a guerra. Para encerrar, fico muito feliz, muito contente, por termos, a partir de janeiro, a maior bancada catarinense, a maior bancada feminina da história de Santa Catarina. Ainda há e haverá muito por fazer, mas estamos no caminho certo, mulheres. E continuo a dizer, mulher politizada é mulher valorizada. Uma boa tarde a todos os companheiros. Uma parte, por favor. Pois não? Eu não poderia deixar... É um orgulho. Eu não poderia deixar aqui de usar o microfone, primeiro para cumprimentá-la. Essa eleição não foi fácil. Foi para campeões, né? Esse resultado eleitoral, esse tsunami que passou, quem voltou, quem foi garantido pelo voto popular, tem que erguer as mãos para o céu e agradecer. O seu caso, pelo seu brilhante trabalho que fizesse com a segurança do Estado. Fizesse um trabalho reconhecido, não apenas pelos seus pares, mas reconhecido pela população. Eu, deputada Ada, não fui candidato à reeleição, mas acho que me livrei dessa, porque ia ser fogo, não ia ser fácil participar de um embate político quando havia um pensamento único que não se vota tanto pela pessoa e vota por uma questão de cima para baixo, que foi diferente do seu caso, que construiu uma vitória em cima de um trabalho de excelência que realizaste enquanto esteve frente a várias outras pessoas da segurança de Santa Catarina. Eu quero apenas aqui lhe cumprimentar e parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigada, deputado Pavão, muito obrigada. Uma boa tarde. Na sequência, ainda no horário pertencente ao PMDB, o deputado Manuel Mota fará o seu discurso. Para concluir, o tempo de até 15 minutos, que foi utilizado 9 minutos pela deputada Ara de Luca. Eminente presidente, deputado Silvio Dreves, quero cumprimentar as deputadas, senhores deputados, telespectador da Rádio Digital, enfim, quero cumprimentar todos e dizer que esse é um momento importante. Venho aqui para quero fazer também homenagem aos professores de Santa Catarina, desse país, pelo brilhante trabalho que fazem, né, para poder construir e preparar os alunos para o futuro desse estado e desse país. Eu que conheci
uma professora que se dedicou de corpo e alma no Colégio Castro Alves, em Araranguá. Conheci muito bem, porque, eminente presidente, essa professora cuidava dos alunos, hoje cuida de mim, é minha esposa, então conheço bem o trabalho que ela fazia e que ela faz. Por isso, os professores estão de parabéns e queremos cumprimentar e reconhecer o trabalho que fazem pelos alunos e para o nosso Estado, com certeza o reconhecimento desse trabalho extraordinário. Mas quero aqui dizer o seguinte: tenho 34 anos de vida pública e Deus que eu iniciei em cima de uma estrada que a morte das pessoas era a cada instante, que se chama BR-101. O pai do deputado Edinho perdeu a vida em cima da BR-101. O pai do deputado Leonardo Skoski perdeu a vida em cima da BR-101. Eu levantei como bandeira e fui trabalhando, porque não tinha o projeto de engenharia. E fomos trabalhando, fomos mobilizando, e corre daqui, corre dali, mobilização, até que conseguimos que se encaminhasse o projeto de engenharia. Fizemos o projeto de engenharia, aí foi licitado o projeto de engenharia, conseguimos, com muito trabalho, aprovar o projeto para poder ter a pavimentação. E a pavimentação foi um trabalho muito grande. E aí eu mobilizei muito, tranquei muitas vezes a BR-101, respondo 4 processos ainda da Polícia Federal pelas paralisação da BR-101. Faria tudo de novo para ter a BR-101 duplicado como temos hoje, fruto de muito trabalho. Só que tinha as empresas que realizavam a obra, tinha outra para fiscalizar, e a obra, quem fiscalizou, não fez o trabalho devido, e a obra não teve qualidade. A empresa de engenharia foi extraordinária, mas a obra não teve qualidade. E por isso agora, amanhã, vai ter uma audiência pública no Hotel Castelmar, para poder colocar 4 postos de pedágio, no sul de Santa Catarina, de Paulo Lopes até São João do Sul. E quinta-feira vai ser em Criciúma. Então vamos discutir posto de pedágio, de uma obra que tinha que estar ainda sem buraco, mas vem sendo ainda arrumada há muito tempo, porque não teve qualidade essa obra. Essa obra não teve qualidade. E agora, nós não podemos aceitar que esse pedágio seja desproporcional aos pedágios que tem. O valor tem que ser o mesmo, porque se não for o mesmo, não vamos aceitar. Tem que ser o mesmo valor que tem os pedágios do norte do estado, ou até o de Paulo Lopes. Então, amanhã vai ser discutido o primeiro momento, a empresa que está se beneficiando, que quer se beneficiar, vai estar aí. Vem de Brasília a responsável por isso, mas para colocar 4 postos de pedágio. De Palhoça, de Paulo Lopes já tem 1, até São João do Sul. Então vamos ter problema, e problema em cima de problema. Então não há necessidade de ter 4 postos de pedágio, no máximo 3 postos de pedágio. Então nós não podemos aceitar essa loucura para cobrar elevados recursos. Então nós vamos ter discussão muito grande, e nós entendemos que de repente é preciso ter, mas dentro de um limite possível da população não seja penalizada. É dentro dessa linha que temos amanhã, trabalhando e trabalhando muito, para que nós possamos garantir que os caminhoneiros, o usuário, não seja penalizado nesse posto de pedágio com valores astronômicos
aonde a população não merece pagar, porque já houve o sacrifício para nós termos a duplicação. Agora, em cima da duplicação, né, enfim, mudança de governo. Eu gostaria que tivesse mais um minuto, no mínimo, senhor presidente, se for possível. O horário do partido é limitado. Vou ler das 30 segundos em consideração. Então, mais 30 segundos para concluir. Eu acho que a hora não é adequada, final de governo, vai assumir o novo governo. Para que apurar agora para poder ter um novo usuário de pedágio em Santa Catarina? Então, eu acho que é adequado esse momento para a instalação de novo pedágio em Santa Catarina. Então, estarei amanhã lá, e vou levantar muitas questões, sim, em defesa da população, em defesa do usuário, que isso é fundamental para o povo de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o horário pertence ao PSD. Na sequência, ao Partido dos Trabalhadores. Deputada Luciane Carminati, por até 7 minutos. Presidente, eu, na fala anterior, fiz uma menção ao dia do professor, que foi o dia de ontem, e como hoje é o meu segundo pronunciamento após o período eleitoral, eu quero fazer uma menção ao resultado dessas eleições. Quero primeiro agradecer muito aos meus colegas que foram candidatos a deputados federais, na figura aqui do deputado Dirceu Dresch, que fizemos uma bonita campanha juntos, assim como os demais deputados federais do Partido dos Trabalhadores. Quero agradecer porque o resultado da nossa votação, de forma muito singela, é o resultado também desse apoio mútuo que tivemos com os nossos federais. Eu fiquei muito feliz com o resultado da votação. Na eleição anterior, nós chegamos a um patamar de 45.248 votos, e nesta eleição, 61.271 votos. Isso significa que houve um crescimento considerável, pela segunda vez consecutiva, e eu tenho muito que agradecer. Muitas pessoas nos pedem, deputada, como você conseguiu, nesta onda, né, que ainda muitos estão tentando explicar, nesta onda assustadora de eleger gente que nunca se viu em lugar nenhum, e que fez voto para federal, para estadual, para governador, e que talvez não se elegeria para vereador do seu município, como foi o caso em Chapecó. Pessoas que não conseguiram ter o voto para vereador se elegeram neste pleito de forma surpreendente, e há algo ainda a ser estudado, porque as pessoas votaram em números e não em pessoas, em ideias, em projetos. Votaram em números. E o que vai ser isso? Bom, o que vai ser a legislatura do ano que vem vai dizer. Mas o fato é que nós tivemos uma votação muito expressiva, resultado de muito trabalho. Quem acompanha o nosso mandato sabe que nós trabalhamos os 4 anos, nós não paramos, é de segunda a segunda, visitando os municípios catarinenses, enfrentando os problemas que nos chegam até o gabinete, ou então indo ao encontro para conhecer os municípios, as realidades e enfrentar com muita coragem. Eu fiz voto em 292 municípios catarinenses. Apenas 3 municípios eu não tive nenhum voto. Em 9 municípios, eu fui a mais votada. Chapecó, pela 3ª vez consecutiva.
a mais votada deputada estadual, Campo Herê, Cordilheira Alta, Dionísio Cerqueira, Galvão, Guatambu, Ipuaçu, Novo Horizonte e São Domingos. Dos 9 municípios, apenas 3 municípios são administrados pelo meu partido. Então, isso significa que a gente precisa trabalhar, estar presente no município, independente de quem seja o prefeito ou a gestão local. Também quero dizer que foi um grande desafio ser a deputada mais votada como mulher desse estado, ser a deputada mais votada do Oeste Catarinense e ser a segunda deputada mais votada entre os 40 parlamentares. E eu quero dizer aqui que, independente de quem vença o segundo turno em Santa Catarina, o meu trabalho, podem ter certeza que ele continua com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso nas pautas que nós abraçamos, quais sejam educação, combate à violência contra as mulheres, acesso à cultura, financiamento da cultura, defensoria pública, economia solidária, assistência social, ou seja, defesa de quem mais precisa, de quem mais quer ter a voz no parlamento catarinense. Eu quero, desta forma, dizer que eu sou muito grata, mas a gente precisa, cada vez mais, acompanhar a política. E eu desejo muito que a legislatura que assume a partir do ano que vem possa ser responsável, séria e que faça a defesa dos interesses dos catarinenses, sobretudo aqueles que são mais esquecidos e mais sofridos. Então, quero reafirmar o meu compromisso com os trabalhadores, reafirmar o compromisso com a luta pela democracia, pela justiça social e pela manutenção dos direitos. Seremos e vamos continuar sendo guerreira nesse parlamento. Acho que o voto, a segunda mais votada do parlamento catarinense, traz aqui, não é nenhum sentimento de arrogância, tampouco nenhum sentimento de vingança, mas é um sentimento de gratidão, muita gratidão por toda a equipe que esteve conosco, mas, sobretudo, aquelas lideranças que buscaram cada apoio, cada voto. E aqueles que, anonimamente, eu sei, individualmente, não podem se manifestar por diferentes pressões que sofrem, mas, mesmo assim, contribuíram com o seu apoio, com o seu voto e com a sua torcida. Gratidão, a luta continua e agora, segundo turno, é Haddad presidente, porque eu quero um país sem ódio, um país onde nós mantenhamos os nossos direitos e a população seja respeitada. Muito obrigada. Na sequência, o PSDB, não havendo mais horário, ou melhor, não havendo mais manifestações no horário dos partidos políticos, nós vamos suspender a sessão até às 16 horas, quando vamos deliberar alguns projetos de lei na ordem do dia. Está suspenso até às 16 horas.